E está no ar mais um Primecast de hoje. E nós estamos no Novembro Azul e hoje nós vamos bater um papo especial sobre prevenção e planejamento financeiro. Aí você deve me perguntar, mas Claudir, planejamento financeiro tem a ver com prevenção, saúde e Novembro Azul? Claro que tem. E eu trouxe aqui hoje o meu amigo Elcio Rufato. Elcio, prazer, satisfação estar contigo hoje para a gente bater esse papo especial. É ou não é? Muito bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando, né? E sim, tem tudo a ver a parte do Outubro Rosa, Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata para o homem. A prevenção é o melhor caminho para o futuro, né? Então a melhor coisa que tem é a prevenção sempre, né? Tu sabe, Elcio, que quando a gente fala aí em Novembro Azul, tem muito homem que teme esse Novembro Azul, se preocupa, mas hoje eu vejo que a tecnologia está tão avançada que não é mais aquela questão somente de pensar na forma como era feito o autoexame antigamente, né? Hoje evoluiu muito essa questão de o homem buscar a prevenção. É exame de sangue, vai lá, tira 1 litro de sangue. Ah, não, brincadeira. Um pouquinho. Tira umas ml lá de sangue, faz lá o exame, já entra lá, já recebe o resultado. Tá muito prático isso, né, Elcio? Isso, tá muito prático. E só que os números hoje, eles são os números que são alarmantes. Até 2025, a estatística do Instituto Nacional do Câncer, né, do INCA, é de 704 mil pessoas com câncer. A cada 7 minutos, a cada hora, 7 homens recebem o diagnóstico positivo de câncer de próstata. Olha só. Então, assim, é um número muito grande. E para isso, a gente vem com planejamento financeiro, literalmente. Ele vem para complementar todo esse contexto. Vem para complementar. Mas, Elcio, olha só, antes de nós darmos continuidade aqui, eu preciso pedir para você que está nos acompanhando seguir as nossas redes sociais Estratégias Prime, nosso Facebook e o nosso Instagram e, claro, nosso Primecast no canal no YouTube. Segue lá e acompanhe todos os nossos episódios que a gente tem gravado, conteúdo, acompanha lá, tem um conteúdo melhor que o outro para você estar acompanhando com a gente. E estamos aqui então batendo esse papo extraordinário contigo, Elcio, sobre prevenção e saúde do homem. Elcio, eu já passei dos 40. Pois é, nessa parte é um número também bem expressivo de pessoas que têm a idade acima dos 40 anos, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito do câncer de próstata, que é hoje das maiores preocupações dos homens. Então, o câncer está, segundo o INCA, né? A maior parte das pessoas acima de 55 anos, então o câncer vai pegar as pessoas, está com mais de 75 anos, né? 75% dos casos são superiores a 75 anos. Mas tanto eu quanto você já passamos dos 40. Então, nesse caso, nós temos 25% de chance ainda de ter câncer de próstata. E aí, nessa parte, é que entra a parte da prevenção, literalmente, né? Então, o homem, normalmente, se cuida muito menos do que a mulher, né? Mas temos que olhar sempre essa parte, né? Na verdade, a gente tem que começar a cantar a musiquinha do Chaves. Se você é jovem ainda, jovem, amanhã, velho será. Não adianta, né? Então. Elcio, aproveitando então esse Novembro Azul, esse mês de conscientização sobre a saúde do homem, a gente sabe que a gente tem que ter esse objetivo de alertar sobre essa importância do diagnóstico. A gente fala muito sobre cuidados, a gente sabe que existe o homem que gosta de cuidar da estética. Até a gente estava falando sobre cabelo agora há pouco, né, nos bastidores. A gente sabe que todo homem gosta de se cuidar, mas eu acho que quando a gente fala sobre Novembro Azul, é importante alertar sobre esse diagnóstico sobre o câncer de próstata, né? E a gente sabe que frequentemente os homens, principalmente brasileiros,
eles têm enfrentado, inclusive, câncer de pele, não é? Hoje o câncer de pele ele é o campeão, né? Então, depois vem o próstata. Então, pele, fica tranquilo para você, porque você está visível ali. Então, você não se preocupa muito com ele. Qualquer mancha que você teve, você vai lá e resolve. Agora, o próstata, normalmente o homem não vai atrás. E quando ele vai atrás é porque já está bastante elevado. Aí o problema da cura é menor. Então, se você diagnosticar isso no prazo menor, já no início, é 90% de chance de cura, segundo o INCA. Tá? Então, se você deixou isso, quando tem uma evolução do caso, é muito difícil você conseguir. Então, 10% dessas pessoas vêm a óbito e não tem outra opção. Então, sempre o cuidado é bom, né? E agora eu quero te fazer uma pergunta desafiadora. Vamos lá. Se eu não souber, eu busco os universitários e respondo depois. Vamos pesquisar no Google aqui e responder. Não, brincadeira. Elcio, aonde entra a Precisa Corretora na prevenção da saúde do homem? Hoje, a gente ainda é um tabu falar a respeito de seguros de vida e planejamento financeiro. Então, hoje, qualquer homem fala, não vou fazer o seguro de vida porque não quero deixar vai deixar o dinheiro para o Ricardão, coisa nesse sentido. Mas antes de qualquer situação, a gente tem que pensar em quem fica. Repete a história do Ricardo. O homem não quer deixar dinheiro para ninguém. Essa é a realidade, né? Então, a mulher deixa que se vire. Mas é uma questão que a gente tem que olhar um pouquinho diferente na parte do seguro de vida. Então, hoje, tem várias companhias seguradoras no mercado que têm a cobertura para esse diagnóstico. Então, hoje, a maior parte das pessoas, literalmente, dependem do SUS para fazer o tratamento. Concordo, beleza. O SUS é bom? Bom. Às vezes, o cara não tem um plano de saúde e vai depender 100% do SUS. Então, um tratamento custa muito caro. Uhum. Mas a gente tem uma cobertura na parte do seguro de vida, que é a parte de doenças graves. Teve o diagnóstico, ele é maligno, deu sobrevida de 30 dias, vai liberar o valor da tua apólice, que você tem contratado, em vida para você fazer o que você quiser. Entendi. Então você não depende de ninguém para qualquer situação. O que você está falando é a importância desses benefícios de ter uma apólice, é isso? Exatamente. Para a gente ter esse seguro, esse planejamento financeiro, é essa importância, então, da gente falar dos benefícios. Dos benefícios. Então vamos pegar hoje o câncer literalmente de próstata e você ser atendido pelo SUS. Mas você deixou de produzir? Você teve uma despesa para ir fazer o tratamento? Uhum. Então, a pessoa que está junto com você está tendo custo do mesmo jeito. Então, se você teve o diagnóstico, deu sobrevivência de 30 dias, se você contratou lá R$100.000 na apólice, vai cair na tua conta para você fazer o que quiser com o dinheiro. Você não precisa declarar para a seguradora o que você vai fazer com o dinheiro. Então, ele vai ajudar esses custos para o teu tratamento ficar menos problema. Não, mas falando disso, ele é extraordinário, né? Porque o que acontece? Você vai poder administrar isso nos cuidados da tua saúde. Exatamente. Você não depende de ninguém. A seguradora não quer nem saber o que você vai fazer com o dinheiro. Entende? Ela quer fazer o quê? Fazer com que você vá e faça o teu tratamento. Porque às vezes o cara não tem nem condições de ir até um centro maior fazer hoje uma quimioterapia, por exemplo. Você me fez recordar, Elcio. Eu preciso aqui fazer uma menção antes de nós continuarmos o nosso bate-papo. Marisa e Reginaldo não puderam estar com a gente hoje, né? Isso. Não puderam estar, mas eu quero deixar o nosso abraço aí para você, Marisa, para você, Reginaldo, que vocês aí podem contar aí nos próximos dias, que eu quero trazer vocês aqui para bater um papo também, tá? Eles vêm. Marisa, empreendedorismo, Regi, essa expertise aí que ele tem na área comercial também. Sim. Mas voltando ao assunto, Elcio, da questão da apólice, dos benefícios que a gente está falando, eu ia comentar contigo de uma cliente que nós temos, que a gente atende essa cliente aí já fazem 7 anos. E eu me recordo que há 5 ou 6 anos atrás, ela recebeu um diagnóstico de que ela estava com câncer de mama. Isso. Sabe qual foi a sorte dela? O seguro. A apólice estava em dia. Então, hoje, você não compra o seguro de vida. E ela conseguiu fazer os melhores tratamentos a nível nacional.
Ela conseguiu pegar voo. Então, o que você falou agora me fez eu recordar dessa situação. Então, cara, são situações que a gente para analisar e ver o quanto isso é um benefício que a gente tem, né? Às vezes o cara tá lá pagando plano de saúde, mas eu entendo que uma pólice de seguro de vida é muito além do que você esperar morrer e deixar o capital para o Ricardão. Exatamente. Então, hoje, vamos pegar a autoestima da mulher. Um câncer de mama, por exemplo. O SUS, hoje, ele faz o tratamento para a pessoa. Tira a mama e faz o tratamento. Mas essa constituição da mama, como que fica a autoestima? Se a pessoa tiver um seguro de vida, ele pode usar esse dinheiro para voltar essa autoestima para a mulher. Entende? Então, assim, o seguro de vida ele não é simplesmente em caso de uma morte. Então, ele vem com várias coberturas, várias doenças hoje que tem. Tem Alzheimer, tem esclerose, tem cirurgia coronariana. Então, assim, tem várias coberturas que vêm dentro das doenças graves. Não é somente o diagnóstico de um câncer de próstata. Entende? Então, assim, é uma cobertura que abrange várias coberturas dentro dela, várias garantias dentro dela, né? Não, e isso é incrível, acho, porque quando a gente faz essa análise, quando a gente está falando de uma pólice de seguro de vida, se você faz uma análise do que você paga de um plano de saúde hoje, é um valor bem diferente. Então, hoje, um plano de saúde... Mas ele vai te trazer, assim... benefícios. Os dois são um negócio... Tem que ver o que você vai... você pensa de melhor para você como objetivo. Então, vamos por partes. O plano de saúde hoje, você vai depender 100% do governo? Entende? É complicado. Você vai ter um seguro de vida e vai depender 100% dessa parte das doenças graves? Entende? É outra situação. Então, assim, as duas coisas têm que andar junto. Para você ter... Porque muitas vezes você não consegue ter o dinheiro para pagar as duas situações. Uhum. Então, vamos começar pelo quê? A prioridade. Mas hoje tem casos na família do diagnóstico de câncer, então você já é mais propenso a ter esse tipo de doença. Uhum. Então, assim, Entendi. Tem que olhar bem a parte do que você quer, do que você pode naquele momento, para não deixar faltar nada em casa também. Então, antes de qualquer situação... Porque a gente sabe que a gente é provedor, né? É provedor. E nessa questão do provedor, como que vai ficar se você ficar afastado? Você já parou para pensar? Hoje, uma família lá que tem o seu custo mensal lá de 10 mil, por exemplo. Você leva 5 mil e a tua esposa leva 5 mil. Perfeito. E se você chegar de faltar? Aonde vai impactar 100% o teu dinheiro? Orçamento. O teu orçamento? É por isso que é aquela questão que a gente entrou aqui. Ó. Não deixa de ser um planejamento financeiro, né? Exatamente. Muitas vezes você dá importância a uma saída do final de semana para ir para uma pizzaria, para ir num churrasquinho, fazer alguma coisa, e você não tira esse dinheiro para pagar um seguro de vida. Então tá aí, ó, para quem é apaixonado por um churrasco, fica a dica, se ligue aí, porque é fundamental ter um planejamento na área da saúde, né, Elcio? Sempre ter uma reserva para esse tipo de situação. Isso vai acontecer, talvez nunca vai acontecer, entende? Mas assim, a gente tem que pensar... o meu pai sempre comentava, vamos deixar o dinheiro lá guardado, que se eu ficar 2 meses sem trabalhar, não tem problema. Eu tenho dinheiro para mim ficar 2 meses sem trabalhar. Não é para questão de doença, é questão para mim passear mesmo. Então, se eu resolver fazer uma viagem um pouco mais longa, vamos ter dinheiro, pelo menos, para suprir essa necessidade, né? Uhum. Então, hoje vamos pensar também numa parte do diagnóstico de câncer. Ok. Agora vamos falar na parte de uma invalidez. Você parou de produzir e ficou inválido, paraplégico, tetraplégico, como que vai ficar essa parte hoje da tua casa? Você não está mais produzindo, e sim está consumindo o valor de dentro de casa. Às vezes tem que ter alguém para cuidar de você. Uhum. Como que vai ficar essa pessoa que vai cuidar? São situações que precisam se preocupar em relação a isso, não é? Exatamente. Porque em caso de uma morte, a família vai levar até 5 anos para voltar a ter o mesmo valor de dinheiro dentro da casa. Quando o homem ele é um dos maiores provedores, né? Então, o homem ele é o maior provedor, a família pode levar até 5 anos para voltar a ter a mesma qualidade de vida que existia antes. E se ele chegar de ficar inválido?
Isso daí não vai... quem ficou vai ter que fazer o quê? Dar os seus pulos para conseguir manter essa pessoa dentro de casa. Se você tiver uma apólice de seguro de vida com um valor razoável, você pode fazer o quê? Investir esse dinheiro, esse retorno que você tem, você pelo menos ter alguém para te cuidar dentro de casa. Tu sabe que esses casos que a gente conversa, eu me recordei de uma outra história. Uma família, amigos nossos, que há uns 20 anos atrás, o pai deles, uma família empresária, uma família empreendedora, e ele veio a ter ele tinha uma doença autoimune que fala? Isso. Autoimune, e querendo ou não, isso com o tempo ele foi entrando em estado vegetativo, aquilo foi se agravando. Foi alguns anos naquela luta. Os filhos novos tiveram que assumir os negócios. Ele partiu, mas ele deixou a família estabilizada. A família recebeu, eu lembro na época que a família recebeu um valor, uma indenização, que eles conseguiram na época quitar o prédio que eles tinham construído, que era financiado, e eles conseguiram investir na empresa. Então você imagine, e isso eu estou fazendo análise, imagine essa família perdeu o provedor, que construiu tudo o que eles tinham nas mãos. E como eles iam tocar tudo isso? Aí que entra uma parte também do seguro de vida em caso de uma morte de qualquer causa. Pode ser uma morte acidental, pode ser uma morte natural. Morte de qualquer causa. Vamos falar então da parte do inventário dessa empresa. Se a documentação, se essa empresa estiver no nome dele, ele vai ter que inventariar. Esse custo do inventário, quem que vai pagar? Então a gente tem que pensar nessa parte também. Para quem não vem de pai rico. Exatamente. Então assim, vamos pegar o lado do inventário. Se você fizer uma apólice de seguro de vida e você colocou o beneficiário legal na apólice, ele não vai para inventário. Ele já cai direto na conta do beneficiário legal. Então você consegue dar entrada no inventário, pagar as custas e você não vai passar fome, não vai passar necessidade. A gente teve um caso aqui que o provedor acabou vindo a falecer. Ele era um motorista de caminhão. A família acabou passando dificuldade, por quê? Porque ele não tinha um seguro de vida. O que tinha hoje era o morte e invalidez dentro do seguro do caminhão dele. Aí ficou caro sem pagar. A família sem dinheiro, o inventário para fazer. Aí os amigos têm que vir e ajudar. Se você tivesse só um planejamento financeiro, como que ficaria essa parte aí? Perderia o ente que não tem como trazer de volta? Perderia. Mas você tem a outra parte que você não ficaria desamparado. Talvez um filho fora da escola, talvez alguém vindo bater na tua porta por cobrar você, por você não ter dinheiro. Então tudo isso tem que levar em consideração, né? São tudo casos, Elcio, que quando a gente faz análise aqui, essas estimativas que a gente tem aí dos mais de 704 mil casos de câncer no Brasil desde 2020, que podem vir a ter até 2025, né? Sim. Essa questão de câncer de mama, de mulheres, próstata. Então a gente tem visto que tudo isso são tipos de doença que vem acontecendo com incidências, né? E querendo ou não, pais perdendo a vida e deixando às vezes filhos, não digo perdidos, né? Sempre vai ter alguém da família que vai acolher. Mas é preocupante, né? São dados alarmantes que a gente tem que se preocupar em relação a isso. Até porque até próprias doenças cardiovasculares, né, Elcio? Então, são questões aí que a gente entra num bate-papo, a gente entra num assunto em relação a isso e que é alarmante, não é? É muito preocupante, muito. Então, hoje, a parte do seguro de vida, com as doenças graves, que hoje assim, tem mais de 11, né? Que tem amparo, né, pelo seguro de vida, a maior preocupação hoje é quem fica. Você, além de estar abalado quando você recebe um diagnóstico, você abala as outras pessoas por elas saberem que
o teu provedor talvez não vai estar mais ali. Isso pode levar 6 meses, pode levar 1 ano de tratamento. Como que fica hoje a família quando você não tem esse amparo? Então, quando a gente começa a conscientizar isso e pôr as prioridades para as pessoas, que elas têm que entender por que dá prioridade do seguro de vida. Entende? Por que eu vou gastar esse dinheiro com essa situação se eu não vou morrer? A fila é só uma, ela está andando. A tua senha, você nunca sabe quando vai chegar. Essa é a realidade. Então, hoje nós temos... A gente está numa fila que a gente vai partir, a gente tem a senha, mas a gente não sabe o número da senha. Exatamente. E nem o dia. Exatamente. Então, assim, a gente começa a olhar, hoje não é só as pessoas mais velhas que vêm a óbito. Hoje você tem jovens que morrem por um acidente, você tem as pessoas que morrem por dengue, uma dengue hemorrágica. Aí eu te faço a pergunta, a gente tem que fechar os olhos para essa situação? Nunca. Nunca. A gente tem que olhar isso como um aprendizado para levar para a família. Se a gente não olhar isso como um aprendizado, a gente vai ser sempre a mesma coisa. Nossa missão hoje da corretora é proteger as pessoas, fazer com que elas entendam que o seguro de vida hoje, ele tem que ser olhado de forma diferente. A nossa cultura hoje não é de fazer seguro de vida. Só que a hora que bater na porta da casa, é que vai ver o que pode acontecer. Vamos pegar hoje esses jovens. Hoje faleceu de um acidente. Beleza. Mas se ele tiver uma criança pequena, como que vai ficar essas pessoas que vão cuidar dessa criança pequena? Eu vi um caso recentemente aí de um pai que perdeu a vida num acidente de moto, pai de 2 filhos. E aí, como é que ficou a família dele? Como que ficou a família? Um outro empresário que eu conhecia há um tempo atrás, que também perdeu a vida num trágico acidente, que a mulher não teve condições de tocar os negócios do marido, ela teve que vender e voltar para a casa dos pais. Então, quanta situação que acontece, né? Exatamente. Então, hoje, a gente não sabe. Literalmente, não tem como a gente saber aonde nós estamos na fila. E o seguro de vida hoje, você compra ele com saúde, você não compra ele com dinheiro. Então, quando você já começou a ter a doença, já tem um diagnóstico, você não vai mais conseguir fazer o seguro de vida devido ao diagnóstico que você já tem. Entende? Então, assim, hoje você tem que priorizar certas coisas. Lá em casa eu priorizo o seguro de vida. Eu posso deixar de comprar alguma coisa, uma roupa, um calçado, coisa nesse sentido, mas a parcela do seguro de vida, essa está no cartão de crédito e não tem que fazer. Tem que ser paga e pronto, né? O senhor, aí a questão é importante falar sobre planejamento financeiro nessas horas? Sempre. Todo e qualquer residência hoje, você acaba tendo um custo mensal. Esse custo mensal, coloca o teu seguro de vida. Ele vai te auxiliar na parte do teu inventário, em caso de uma falta. Em caso de uma invalidez, você vai ter o grau de invalidez. Vamos pegar um médico. O médico, você tem companhia hoje que indeniza o médico 100% da cobertura contratada se ele perder os movimentos, tipo, ele é cirurgião. Esses 2 dedos que tem são os principais, o braço, o antebraço, né? Então, ele perdeu a movimentação dele e não pode mais exercer a profissão, ele recebe a indenização no valor integral. Ele não vai entrar com o prorata, conforme a mão vale um percentual, o dedo vale outro. O médico ele recebe 100% do valor da indenização contratada na pólice, porque ele não vai mais conseguir exercer a profissão dele. Então, cada pessoa hoje, o seguro ele é personalizado. Você monta ele conforme a tua declaração de imposto de renda, quanto você gera de resultado, entende? A profissão da pessoa que está contratando o seguro de vida. Então, tem que sentar com o cliente. Cada cliente é um cliente. A gente não tem como vender a mesma coisa para clientes diferentes. Cara, quando a gente fala disso, a gente está vendo aí, na verdade, números assustadores, é ou não é? Muito. Cara, porque pensar nessa realidade aí que a gente está vivendo, falar de números assustadores, eu diria assim, inclusive eu, né, e você, ou alguém que esteja assistindo,
provavelmente conhece alguém que já enfrentou alguma situação como essa, né? Seja câncer, perder alguém, inúmeros casos que acontecem, né, Elcio? Mas eu diria assim, ó, mas como esse seguro de vida, ele pode ajudar no planejamento financeiro? Mesmo, eu diria assim, mesmo em um possível diagnóstico. Teve o diagnóstico, teve 30 dias de sobrevida, dinheiro cai na conta. É só mandar a documentação. Não, repete isso para o pessoal entender. Teve o diagnóstico, teve câncer maligno, teve sobrevida de 30 dias e entrega a documentação para a seguradora. A seguradora vai indenizar. Entende? Você pode ter começado o tratamento ou esperar o dinheiro para iniciar o tratamento. A seguradora em si, ela indeniza. Ponto. Então, tudo isso comprovado com um laudo médico, tudo encaminhado, tudo certinho. Então, assim, hoje você tem a central de biópsia, né? Então, a partir do instante que você teve o diagnóstico que ele deu maligno, a seguradora ela vai consultar lá na central de biópsia, deu o laudo que você encaminhou, está de acordo, encaminha a documentação, o dinheiro vai cair na conta. Essa é a realidade. E Elcio, essa questão aí quando a gente fala de cobertura de produtos, as pessoas têm muitas dúvidas relacionadas a isso, ou tu acha que existe uma sombra aí de dúvidas? Na verdade, seguro de vida é um tabu, né? Então todo mundo acha que o seguro de vida é só para morte. Entende? E é uma coisa que é totalmente diferente. Então hoje você monta teu seguro de vida conforme a tua precisão. Você desenha um seguro de vida hoje para qualquer pessoa. Diferente do seguro de vida para a empresa, né? Então, a empresa hoje, ele é amortecentado, é um 10%. As empresas hoje se preocupam muito mais com o colaborador do que o próprio colaborador com ele mesmo. Essa é a realidade. Hoje, a própria empresa, hoje ela faz o seguro de vida e muitas vezes nem avisa o colaborador que ele tem esse benefício. Por quê? Porque eles querem uma prevenção para o colaborador, mas também querem uma prevenção para a própria empresa. Mesmo que algumas tenham também a parte na convenção, né? Então, tem alguns ramos de atividade, tipo o transporte, por exemplo, tem na convenção que eles querem que tenha. Mas vamos pegar hoje a parte das coberturas que a gente pode montar no seguro de vida. Você pode montar a doenças graves, você pode montar diária por indisponibilidade de trabalho. Então, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia, uma retirada de um rim, alguma coisa nesse sentido, e vou ficar afastado, 30 dias do meu trabalho, você pode contratar no seguro de vida quando você for fazer, e o que você declarou, eu tenho lá, declaro 30 mil por mês, vamos fazer um número redondo, 30 mil por mês são R$1.000 por dia. Então, R$1.000 por dia você vai ter de volta esses R$1.000 mesmo você sem trabalhar, com uma carência de 10 dias. Então, você não perde a tua qualidade de vida dentro desse mês que você está trabalhando. Eu diria assim, seguro de vida se contrata com saúde e não com dinheiro, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. O seguro de vida tem que ser contratado com saúde, ponto. Essa é a realidade. Mas dentro dessas coberturas que você tem, dentro do que você pode desenhar para o cliente, tem a diária por internação hospitalar, que é outra situação. Entende? Eu quero contratar um valor, se eu chegar de ficar internado lá, ele vai pagar o hospital para mim. Tem essa cobertura. Então, assim, tem que montar que você comentou antes. Eu tenho plano de saúde? Tenho plano de saúde. Então, beleza. Então, a diária do hospitalar, você não precisa contratar no seguro de vida. Porque ele já tem lá dentro do teu plano de saúde. Mas se você não tem, você pode pegar esse gancho. E isso está relacionado a alguma coisa relacionado à cobertura de morte também na questão de seguro para jovens? Inclui alguma coisa nesse sentido? Sim. Hoje, a preocupação hoje da população, né? Por que o jovem deveria de fazer o seguro de vida para ele, entende? Se ele é jovem, não tem ninguém para sustentar, não tem um filho, não tem nada. Aí você vem a segunda pergunta. Se ele ficar inválido, ele vai ter dinheiro para sustentar ou não? Então hoje o seguro de vida não é só para quem é provedor da casa. Mas ele também pode ser que ele tenha que contratar, ele inválido tem que contratar alguém para cuidar dele. Para cuidar dele. E aí fica como? Vamos imaginar que o pai não tenha condições. A mãe está trabalhando fora, o pai trabalhando fora.
Quem que vai cuidar de uma pessoa que fica paraplégica, por exemplo? Uhum. Hoje a gente precisa pensar nisso. Vai precisar contratar um enfermeiro, uma enfermeira, uma equipe para cuidar. Uma equipe para cuidar. Um paraplégico, por exemplo, não consegue sair dentro de um carro. Como que vai fazer para entrar e sair dentro do carro? Se ele precisa ir para o médico, como que vai fazer para se locomover? Então a gente tem que pensar nessa situação. Uhum. O senhor. Aí eu faço assim, não digo que é uma pergunta, né? Mas qual frase que hoje você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo relacionado a isso? Hoje, a prevenção é o melhor caminho, né? Então, você pode ser pego de surpresa, mas não despreparado. Essa é uma realidade. Então, o diagnóstico pode acontecer a qualquer momento. É uma surpresa. É uma surpresa. Mas você está preparado. Esteja preparado. Financeiramente para essa situação é uma escolha. Então, o seguro de vida hoje vamos dizer que é uma forma de amor com você e com quem fica também. É um suporte. É um suporte. Se você não tem amor a você, então pode esquecer do seguro de vida que está tudo certo. O povo tem medo disso ainda, Elcio? Muito. Nessa parte tem muito. Então, assim, hoje... Será que essas pessoas acham que têm medo de falar da morte, né, velho? Eu passei por casos, né? Próximos dessas pessoas faltar. E tem muitas pessoas oportunistas nessa situação. Então vamos pegar hoje a parte do funeral. A pessoa está lá ruim, correndo atrás de um funeral. Muitas vezes, o funeral, quando você tem um seguro de vida, a seguradora trata tudo isso para você. Você não se preocupa com nada. Você vai avisar o teu corretor, o corretor vai ligar na seguradora e eles vão preparar tudo isso para você. Você não vai se preocupar com nada. Diferente quando você pega um particular, você tem que ir lá escolher a urna. Aí eles vão te vender alguma coisa que talvez não é tão importante assim, um valor talvez mais expressivo. Talvez você não tenha nem dinheiro para pagar, fazer um enterro decente para alguém. No seguro de vida, você tem a cobertura também do decessos, da assistência funeral. Você não vai se preocupar com essa questão. Simplesmente você vai ter que avisar alguém. Esse alguém pode ser o seu corretor, que nós fizemos isso. E estão abertos também para auxiliar essas apólices que tem. Por exemplo, o banco ele vende muito, mas ele não faz uma parte de uma consultoria literalmente. A gente pega muitos casos que só tem uma morte acidental numa apólice do seguro de vida. Quando chega para a gente, precisa fazer um acionamento aqui, vocês conseguem me ajudar? Consegue, mas ele só tinha morte acidental e ele morreu por um infarto, por exemplo. Nós não conseguimos ajudar, porque foi vendido uma apólice para ele pensando no quê? Num acidente e não uma morte de qualquer causa. Uhum. Aí a família vai ficar desamparada do mesmo jeito. Faz sentido. Então a consultoria hoje nossa é fazer com que as pessoas nos procurem. Tem seguro de vida? Tem. Vamos olhar o que você tem e o que você pode melhorar no que você já tem. Uhum. Essa é a realidade. E nós da Precisa Corretora de Seguros fizemos essa consultoria para você sem custo nenhum. Vem cá, Elcio, quantos anos de Precisa? 17 anos de Precisa, 17 anos já de mercado. 17 anos de 17 mercado. anos de mercado. É uma caminhada já. É uma longa história. Uma longa história. E a gente já entregou um valor bem significativo. E na hora da gente fazer essa entrega do valor que você conversa com a pessoa que fica, muitas vezes ela fala, eu nunca imaginei que eu iria conseguir juntar esse valor numa vez só para conseguir pagar tudo que a gente tem que pagar. Então, às vezes é um colaborador que vem a óbito, que você entrega um valor 50 mil, 100 mil reais, mas ele é um valor único. E ela vai conseguir lá, talvez, quitar a casa ou até comprar uma casa. Na verdade, o que acontece? A gente sabe que a gente está aqui falando de cuidados da nossa saúde, prevenção, tudo isso é fundamental e essencial para a nossa caminhada. Nós estamos falando aqui para a gente estar preparados
E não ser pegos de surpresa. Exatamente. O pegar de surpresa hoje é a pior coisa que existe. Então, às vezes, nós tivemos um caso agora há poucos dias, ele era o único detentor da casa e acabou vindo a óbito. Fica a empresa, fica a esposa, fica filhos, tudo a readequação, foi tudo muito rápido. Idade não era uma idade alta, então a gente tem que olhar isso com um carinho diferente. Precisamos olhar essa situação para as pessoas. Deixa eu te perguntar, qual foi a história... Agora eu vou te pegar de surpresa. É um bate-papo. É um bate-papo, vamos. Vamos ver se a tua memória está boa aí. Qual foi a história mais emocionante que já aconteceu na história da Precisa nesses 17 anos, que a pessoa estava assegurada, estava protegida, que veio a circunstância e ela foi beneficiada, que mais marcou a história ou do Elcio ou da Precisa? E conta pra gente. Na verdade, tem 2 casos assim que é um tanto quanto emocionante. Nós tivemos um caso que a pessoa saiu para trabalhar num sábado de manhã e ela não voltou mais para casa. Só que ele gostava de passar no bar antes de ir para casa todo sábado. Tomar uma água mineral no bar. Exato, tomar uma água. E ele não voltou mais para casa no sábado, não voltou no domingo. A esposa, quando foi domingo de manhã, começou a ir atrás, ver onde que estava, o que tinha acontecido. E não conseguia encontrar no lugar onde que ele sempre passava, porque ele passava sempre num único barzinho para tomar uma para depois ir embora. Essa pessoa ela foi atropelada. Esse fato foi aqui. Aqui em Lucas. Tá? Essa pessoa ela foi atropelada e veio a óbito. E ele não tinha nenhum documento junto. No domingo para segunda, foi avisado a empresa. Falado, o fulano não veio para casa. E eu gostaria de saber se deu tudo certo, como que ele foi ontem, porque ele não veio. E a gente está preocupado na situação. O dono da empresa saiu ajudar a família a procurar onde que estava essa pessoa. Encontraram ele no hospital, morto. Então já tinha vindo a óbito. Aí a família ficou... Desespero. Até hoje eu lembro que aí nós encaminhamos a parte do seguro de vida para eles e a família acabou recebendo 57 mil reais de uma vez da seguradora na indenização. Isso já faz uns 5 anos atrás, mais ou menos. Ou seja, por mais que foi triste o acontecimento... Exato. Mas teve um respaldo... Primeiro da empresa. Da empresa. Primeiro a empresa se preocupou muito com isso. Então, ela preocupou, pagou a pólice do seguro de vida, a família não sabia disso, ela conseguiu comprar, fazer a quitação da casa dela, que era uma casinha bem humilde. Eu lembro até hoje, ela tinha 4 filhos, o único que trabalhava, era ele que trabalhava fora, não que a esposa não trabalhasse, né? Porque hoje quem está em casa trabalha muitas vezes até mais do que o homem que está trabalhando. O homem é o provedor do dinheiro, mas quem está em casa, ela tem a casa, ela faz a comida, ela lava a roupa, então assim, não é que ela não trabalha, né? Ela é provedora do lar. Ela é provedora do lar. Quanto você gastaria para deixar uma pessoa fazendo o que ela faz em casa? Então a gente tem que pensar nisso, né? E teve um outro caso que a família acabou vindo a óbito aqui, essas pessoas eram do Maranhão, né? A empresa se preocupou em levar essa pessoa para a mãe, né, de volta, mesmo que ela veio, veio para cá por livre e espontânea vontade, mas veio a óbito aqui e acabou voltando para o Maranhão dentro de um caixão. A casa, eu vi a foto da casa que a própria empresa, né, acabou mostrando para a gente. É difícil a gente descrever a situação da mãe, né, falando, olha, eu perdi o meu filho, ele mandava sempre dinheiro para nós, mas pelo menos eu vou continuar tendo a minha vidinha da forma que estava com esse dinheiro que eu ganhei da indenização.
Cara, isso não tem preço, não né? Tem preço. Não tem preço, né? Não tem. Então, assim, hoje você tem que olhar. Fica a saudade. Fica a saudade, mas é cuidar com quem vai ficar, não é? Exatamente. É a prova de amor com quem fica. Essa é a realidade. Então, a gente teria que ter como um objetivo ter um seguro de vida. Pelo menos para você poder formar teu filho, para você deixar tuas contas em dia, para tu imaginar que o Elcio venha a óbito, a minha esposa não vai atrás de alguém para colocar dentro de casa qualquer pessoa. Ela pode escolher, porque ela não precisa ter pressa. Agora... tu já está pedindo para ela ir com calma. Exatamente. Vamos com calma. Se acontecer, você não precisa ter pressa. Você não precisa colocar qualquer um dentro de casa. Brincadeira, como é que é o nome dela? Josiane. Josiane, é brincadeira, tá. Então, assim, é só pra gente dar uma descontraída aqui. Então, imagina, eu tenho 2 meninas, que se colocar alguma pessoa diferente dentro de casa, como que pode ser essa parte dessas meninas? A gente se preocupa com isso. Entende? Daqui a pouco o cara chama qualquer pessoa para estar dentro de casa, não pelo amor, e sim pelo dinheiro. Então a gente tem que pensar em quem fica também. A gente tem que formar essas crianças. Eu não ganhei faculdade, né? O pai não tinha condições de pagar uma faculdade para mim. Mas ele que ele me deu vontade de trabalhar, educação, ensinou a fazer as coisas. A gente vai e corre atrás. A minha vontade, o meu sonho é formar elas. Então, vamos tentar trabalhar com a prevenção maior, que se eu chegar de faltar, alguém vai estar lá. A minha esposa consegue fazer com que ela se forme, né? E, Elcio, todo esse tempo que você está aí na área como corretor de seguros, a gente falou muito agora essa questão de saúde, cuidado. Teve algum caso assim na área muito gratificante, alguém que recebeu um diagnóstico, foi tratado, curado, conseguiu superar tudo, que teve uma virada extraordinária na vida? Tem algum assunto aí relacionado a isso também? Porque até agora a gente falou de possíveis acontecimentos, de situações que vieram e aconteceram, que foram alto. Mas assim, teve alguém que teve uma virada maravilhosa também aí? Nós costumamos dizer que quando você tem o diagnóstico e você consegue ajudar, a pessoa dali para frente ela voa sozinha. Então, na corretora, sim, já teve a parte das liberações, teve um câncer de mama, ela fez o tratamento pelo SUS, foi muito bem atendido. Então, por isso que hoje o plano de saúde é bom. O SUS, quando literalmente consegue pegar pessoas que querem ajudar, vai ser fantástico. Quando foi tirado a mama, ela já saiu do hospital com a prótese. Olha que legal, ela já saiu com a prótese de novo no lugar. Então a mama dela, a autoestima dela não baixou. Ela estava sem a mama dela natural. Que é o processo de mamoplastia que você fala, né? Então assim, você conseguiu usar o seguro de vida para manter a mesma... Que cobriu o cirurgião plástico para fazer o procedimento. Entendeu? Então assim, coisas que a gente consegue ajudar e a pessoa sempre vai ficar grata nessa situação. Só que muitas vezes você não vai em busca de um seguro de vida por livre e espontânea vontade. Você tem que ver acontecendo no vizinho, na família, com um amigo, para você se conscientizar e vir pelo menos pensar nessa situação, né? Então hoje nós temos que fazer o quê? Tentar conscientizar as pessoas, porque amanhã talvez pode ser a gente. Elcio, que bate-papo incrível. Eu tive uma aula hoje de manhã. Tive uma aula aí sobre essa área de cuidados e saúde e tudo mais. Te faço uma pergunta agora. Quais são as tuas considerações finais aí do nosso episódio de hoje para quem está nos assistindo? Claudir, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é o dilema. Então, um seguro de vida hoje não comercializado, não vendido. Um cuidado. Vamos falar uma questão de cuidado literalmente com você
e com quem vai ficar. Então, nós, da Precisa Corretora de Seguros, sempre vamos estar lá para entender o cliente, fazer com que ele reflita, ele pense muito bem em quem vai ficar, se chegar de acontecer, ou com ele mesmo, para amanhã ele não ser pego de surpresa, entende? Então, ele ter hoje uma cobertura de um seguro de vida desenhado para ele, com uma qualidade, faz toda a diferença para qualquer família, tanto para aquele que vai deixar, que vai ter a saudade, mas aquele que vai ficar com a conta para pagar. Aí tá. Solucionado todas essas questões. Solucionados os problemas, que nem os outros. Os problemas, que nem os outros, a gente não tem como solucionar todos eles, né? Mas a gente direcionar um caminho pro nosso Na cliente verdade, é outra você coisa. está Né? conduzindo o cliente de vocês a ter uma vida com segurança e proteção. E proteção, exatamente. É a condução. Vocês têm a ferramenta na mão, em que pode solucionar problemas futuros que podem vir a acontecer. Hoje é a conscientização. A gente está pegando por hábito, né? Então, qualquer tipo de conversa com amigos, na própria renovação do próprio seguro de outros ramos, pelo menos semear. A lei da semeadura. Entendeu? A partir do instante que ele se sentir que queira conversar com nós a respeito disso, nos procure. Essa é a situação. Isso aí. Elcio, quer deixar vamos deixar o nosso canal no Instagram para o pessoal que está nos assistindo? Precisa Corretora Oficial? Oficial. Precisa Corretora Oficial. Tem a página da Precisa Corretora também, né, na internet. E qualquer dúvida que você tiver, tem os telefones lá também no Instagram, tem os nossos telefones, os contatos normal aí, tanto o meu quanto da Marisa. Tem plantão 24 horas na parte de acidentes, coisas nesse sentido. Então, assim, a Precisa hoje ela está muito preparada. Está preparada. Está bem desenhada, o que precisar a gente está ali. Desde um seguro de uma bicicleta até um seguro de um avião, que tiver no meio do caminho a gente vai dar um jeito de atender o cliente. Cara, fantástico. Elcio, muitíssimo obrigado. Eu acho que tivemos aqui um momento muito bom, um bate-papo aí que a gente leva esse conhecimento para o nosso dia a dia, né? E eu quero agradecer a você que acompanhou mais esse episódio com a gente. Muitíssimo obrigado. Eu quero desejar que Deus possa cuidar de você, da sua família, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, que a sua carreira, a sua história seja de bênçãos todos os dias. E muito obrigado por acompanhar mais um episódio do nosso Primecast, tá? E eu também quero te pedir, acompanhe nosso Primecast no YouTube, o nosso canal, e as nossas redes sociais, Estratégias Prime, no Facebook e no Instagram. Muitíssimo obrigado e até a próxima com novos conteúdos para você.